Boa noite a todos. Vejo que já temos irmãos aqui. Vocês serão os meus contra-regras hoje à noite. Vocês conseguem me ouvir bem? Acho que todos conseguem me ouvir. Obrigada, Betânia. Muito obrigada. Obrigada, Marineide. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma noite de estudos, de trabalho, sobretudo trabalho físico entre nós, irmãos e irmãs encarnadas, e trabalho e auxílio aos nossos irmãos desencarnados que se encontram conosco, recebendo essas energias benéficas e fluidos benetéreos, né, que todos nós emanamos ao estarmos no trabalho junto com Jesus. Sejam todos bem-vindos a esta reunião pública em modelo virtual da Associação Espírita O Caminho de Jesus. E hoje nós vamos falar bastante desse grande mestre, Jesus. E esse nome da casa é realmente lindo, O Caminho de Jesus. Nesta encarnação, eu sou Danusa Lima, trabalhadora espírita do Centro Espírita Casa de Ismael, em Itapissuma. Fica um pouquinho próximo a Goiânia, né? Obrigada pelo convite. Deixo o abraço fraterno da nossa querida Casa de Ismael. Esperamos em Deus, com a espiritualidade amiga ao nosso lado, que esse momento passe rapidamente, mas, né, ao tempo da providência divina, para que todos estejamos juntos pessoalmente, nos abraçando. Esse momento de reunião pública presencial é sempre um momento de grandes abraços e de grandes acalantos, né, entre nós irmãos. Vamos iniciar, já temos 19h30. Eu separei para vocês uma mensagem para o nosso exórdio de hoje. Boa noite. Para o nosso exórdio de hoje, e com a ajuda, é claro, da espiritualidade amiga que se faz presente em todos os momentos, e esses momentos de estudo são momentos em que a espiritualidade está ao nosso lado para fazer com que o nosso trabalho chegue em uníssono a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados. E havíamos separado uma outra mensagem para o nosso exórdio, mas aí, minutos antes da reunião, esta mensagem de Emmanuel se abre no mesmo livro em que havíamos separado uma mensagem anterior, e isso não é um acaso, não existem acasos. Então, vou ler para vocês a mensagem, intitula-se Vem. A Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim de infância espiritual. Há sempre o bem, dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Por isso, padecerás muitas vezes aflição e desânimo, mas não te perturbes, porém.
Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres? Estás fatigado? Tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcançaste ensejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Emmanuel, sob a psicografia do nosso querido e amado Chico Xavier. Esta mensagem, providencialmente encontrada minutos antes da nossa conversa de hoje, vem nos trazer à tona o perfil de Jesus que nós precisamos resgatar de forma mais pia possível nesses tempos atuais. O perfil de mestre. O único, inclusive, que Jesus aceitou enquanto esteve aqui entre nós. Quando o convite da mensagem, logo pelo título, é dito, vem, é o único pedido que Jesus nos fez naquele tempo. Vem. Como o célebre livro Segue-me, Jesus só nos pediu, vem comigo. E o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, é feito nesses trilhos que a gente vai guiando e caminhando ao longo dessa nossa estadia aqui nesse planeta. Então, que todos sejam bem-vindos novamente e bem-vindas nesse momento de paz, de luz que emana dos nossos corações na noite de hoje. Nós possamos, já com os nossos corações em festa, acalmar-nos, né? Sorrir para esse momento de estudo, de conversa fraterna, para juntos emanarmos pensamentos positivos, vibrações positivas para os nossos irmãos sofredores, os nossos irmãos menos felizes que se encontram em leitos de hospitais, que se encontram travando uma luta difícil contra esse vírus que veio nos trazer mais uma das lições para um planeta de expiações e provas. Vamos emanar pensamentos positivos para os nossos irmãos que estão nas ruas, para os nossos irmãos que fingem felicidade quando o coração está aflito. Então esse é o momento em que nós nos acalmamos e pedimos a paz, que essa paz de Jesus nos envolva. Que cada um em seu cantinho, aí na sua casa, possa fechar os olhos, pensar em Jesus para a nossa prece inicial da noite de hoje. Mestre amado e irmão Jesus, aqui estamos, Mestre, para mais uma noite de trabalho, de estudos e de auxílio humilde aos nossos irmãos encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que se encontram conosco. Te pedimos humildemente que os teus irmãos e trabalhadores do bem estejam ao nosso lado nessa caminhada em busca do conhecimento e em busca também da compreensão do teu evangelho de amor. Que
que a espiritualidade amiga envolva cada um dos nossos irmãos presentes nessa palestra virtual, os que não estão nesse modelo aqui presentes, que no momento oportuno receba os ensinamentos eternos que saíram de ti e até hoje nos revestem de um amor infinito. Com a tua permissão, Mestre, com a permissão dos nossos trabalhadores espirituais, trabalhadores da doutrina espírita, trabalhadores do bem, possamos dar por iniciada a nossa reunião pública da noite de hoje e que a tua paz e a tua luz se faça presente em todos os instantes de nossas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. E que assim seja. Boa noite, Mário, boa noite. Bom, então vamos conversar um pouco hoje sobre o tema educar-se para a regeneração. Quando a gente pensa em educar-se e pensa em regeneração, dois blocos de conhecimento vêm à nossa frente, né? De um lado nós temos a educação e do outro lado nós temos a ideia de mundos regeneradores, né? Ou seja, a ação da regeneração, a ação de tornar-se melhor, de regenerar-se, de reconstruir-se, de buscar um caminho para além da dor. Mas como é que a gente chega à regeneração de nós mesmos? Porque muitas vezes, quando a gente abre, por exemplo, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, os livros da codificação da doutrina espírita, a gente vê muito a célebre frase de Jesus de dizer que há muitas moradas no reino de meu Pai, ou seja, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas esse mundo regenerador, ele não é só o mundo que a Terra, o nosso planeta que nos abriga, se tornará mais na frente. Mas esse mundo regenerado precisa estar em nós. E aí nós temos de um outro lado a educação. O caminho para nós construirmos um eu melhor que ontem. Porque se a ação de regenerar é a ação de se tornar melhor, então a gente pode dizer que o caminho para se tornar melhor não pode ser outro do que o caminho de se ver, fazer uma autoanálise, como diz a nossa Joana de Ângeles. A nossa irmã Tânia, do grupo do Centro Espírita Casa de Ismael, costuma repetir muito essa frase da Joana de Ângeles: marcar um encontro consigo mesmo e comparecer. Então, para além disso, e dentro disto existe um caminho para a regeneração, a ação de educar. Mas não é a ação somente de educar o outro, mas a ação de educar-se, que o nosso Pedro de Camargo, no livro Mestre na Educação, diz a autoeducação. É este o caminho que a gente vai seguir hoje. E para a gente entender como é que se processa essa autoeducação, para chegar a habitar de fato um mundo regenerador, a gente precisa entender como se processa essa autoeducação. E como é que a gente vai se autoeducar? Tendo em vista que a educação é uma área dialógica. Então eu preciso de diálogo para que haja a ação pedagógica, para que haja a educação. Mesmo eu, comigo mesma, preciso de alguém que me auxilie a ser cada vez melhor, ou pelo menos a melhorar um tantinho só ao longo dessa minha jornada evolutiva. E falando em educação, sob a perspectiva e olhar da doutrina espírita, nós temos o maior exemplo de educador que o nosso planeta já viu. Ele, que nós falamos logo no exórdio, no iniciozinho, chamado de o Nazareno, Jesus. O homem que aqui esteve e aqui continua estando, que nos dá o maior exemplo de pedagogia que a humanidade inteira já viu. Jesus. Então é a partir dele
que nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje, tendo em Jesus a figura de grande mestre. E é bom que a gente pense que não é só mestre espírita. Jesus não instituiu religiões. Na verdade, a religião de Jesus só é uma: o amor. Nós precisamos da doutrina espírita para melhor compreendermos por que estamos aqui, para onde vamos, por que a gente continua sofrendo, e para entender melhor os ensinamentos de Jesus, de cunho evangélico, e entender, por exemplo, aspectos científicos e biológicos, né, aspectos físicos e filosóficos do nosso cotidiano. A doutrina espírita é extremamente necessária para isso. E é ela que nos direciona a compreender Jesus como um exímio pedagogo, um exímio professor. Eu não sei se tem aqui na reunião pública de hoje alguma professora ou algum professor. Eu sou professora, eu estou como professora nessa encarnação. Então, quem está professor, professora nesta encarnação, deve tocar aí no ponto de dizer que a pedagogia, o termo pedagogia, é a palavra direcionar, caminhar com alguém rumo à evolução. E Jesus foi e é este nosso exemplo de pedagogo. E aí, me permitam relembrar uma passagem de Mateus, versículo 7, do capítulo 7, os versículos 28 e 29, em que Mateus, ao observar Jesus, replica, né? Já mostra pra gente, diz pra gente, que o mestre ensinava como quem tinha autoridade. E aí a gente tem a primeira característica de um grande mestre. É aquele que tem autoridade moral para ensinar. Não se pode pedir a uma criança que ela não coma açúcar se você come açúcar. Não se pode pedir a uma criança pontualidade dentro da evangelização infantil, por exemplo, das casas, seja pontual se a professora, se a monitora não é pontual. Então, a autoridade moral não é só isto, é aquela de olhar para o outro e fazer com que o outro enxergue em você alguém que pode ser exemplo de bem viver, de alguém que já alcançou o patamar de uma perfeição aparente aqui na Terra, por exemplo, e que você pode olhar como um espelho, um grande exemplo. Quando Mateus diz que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, ele não estava errado. Jesus tem sobre nós, inclusive. Naquela época, mais na nossa infância para lá, Jesus tinha para conosco uma relação de mestre com autoridade moral suficiente para olhar para além do que a gente conseguia enxergar. Está aí uma das características de Jesus, essa perspectiva futura sobre a ação do educando, olhar para o educando sabendo que ele não é somente aquela sementinha que ele está vendo ali, vai para além disso. Por que isso é tão importante da gente lembrar hoje? É que se nós, na ação de autoeducação, nos olharmos e percebermos que nós não somos apenas a Danusa de agora, dia 18 de abril de 2021, e pensar a Danusa de 18 de abril de 2022, eu já lanço para o futuro uma perspectiva de quem eu serei mais na frente. E eu analiso como eu sou, como eu estou agora e penso como eu poderia estar lá, eu estou iniciando o meu processo de perspectiva de futuro. E se eu, além de lançar esse olhar sobre mim mesma, para lá para frente, eu passo a olhar as minhas ações e vejo o que é que pode ser mudado, o que é que eu posso burilar, como está lá no Evangelho,
eu estou praticando os primeiros passos de uma autoeducação. É claro que essa autoeducação está baseada num mestre, num professor que me ensinou lá na frente, lá atrás, o caminho para a verdade, o caminho para o conhecimento, o caminho que é trilhado nessa estrada do amor, que é Jesus. E aí, Jesus configura-se como o grande fenômeno educativo que nós temos aqui no planeta Terra, até hoje. É Ele que deixa, sem precisar deixar absolutamente nada escrito pelas suas próprias mãos, Jesus institui um manual pedagógico para o autoconhecimento. Jesus, tão à frente de nós mesmos, né? Tão à frente de nós, vai elaborar o que o Pedro Camargo chama de proposta educacional para a humanidade. Era Jesus. O que é que Jesus fez na época? Ele procurou para si, para próximo, as pessoas que eram as pessoas mais afastadas das margens sociais da época. E trouxe para a vida dessas pessoas um sentido único. Era como se desse àquelas pessoas a oportunidade de serem visíveis, socialmente falando. Acreditar nessas pessoas, acreditar no outro, é a primeira ação de um bom educador, que é essa perspectiva de futuro. Então, Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou para Lucas, olhou para estes homens e não viu neles o Pedro de agora, não viu neles o João de agora. Viu neles o Pedro lá na frente. Veja o exemplo de Saulo de Tarso. Na estrada de Damasco, quando Jesus o encontra, né, Jesus não estava vendo ali um homem que o perseguia. Jesus estava vendo lá na frente. Esse é o papel do educador. De ver naquele educando o futuro e impulsioná-lo através da construção desse modelo educativo a seguir à frente. É aquele que impulsiona, que dá aquele empurrãozinho, né? Você chega lá, tenha paciência, mas você é muito inteligente, siga em frente. E Jesus fez isso. No Sermão da Montanha, uma das frases, né, mais emblemáticas e mais fortes que Jesus pôde nos deixar para, como dizem meus alunos, encher a nossa bola, era dizer: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Faça brilhar a vossa luz. Essas duas palavras, né, sal e luz, são palavras que nos impulsionam a acreditar em nós mesmos. Mas, poxa, se Jesus diz que eu sou o sal da terra, se Jesus diz que eu sou a luz do mundo, por que eu vou acreditar que eu sou bem menos e que eu não consigo seguir adiante no meu projeto reencarnatório? Porque eu me acho menor, porque eu me acho mais fraca. Veja o convite que nos foi feito por Emmanuel, através da psicografia do nosso irmão Chico, com a mensagem lida no exórdio mais cedo. Vem. Esse foi o convite do pedagogo Jesus. Vem. E é o convite de todo educador, todo professor. Vem. E nessa ida ao ato educativo, é o educando direcionado a crescer rumo à ação de regenerar-se. Que essa ação de regenerar-se nada mais é do que olhar para si mesmo com olhares críticos, avaliar como se está agora, fazer uma perspectiva de futuro e pensar como eu posso ser no futuro e o que eu preciso fazer para que isso aconteça. E aí nós temos o grande Mestre Jesus como o nosso maior exemplo de pedagogo por ter criado essa pedagogia, e é interessante a gente pensar nessa denominação, pedagogia de Jesus, porque de fato Jesus não teve para si
ou não deteve para si nenhum outro título que lhe foi dado de rei. Quando Jesus foi questionado sobre vós sois reis, e ele responde, meu reino não é deste mundo. Né? O único substantivo, né, que já nem é mais adjetivo, né, o único substantivo que Jesus aceita é o de mestre. Quando dizem vós sois mestres, ele diz sim, sou. E ele via-se como mestre, e ainda é, porque era ele e é ele que direcionava cada um daqueles irmãos. Existe aula mais bonita, uma das parábolas, né, de tantas histórias, né, de tantas parábolas de Jesus, cena mais bonita do que a da mulher adúltera. Veja, voltando ao que o Mateus nos diz de Jesus, que ele tem autoridade moral para nos ensinar, de Jesus pegar na mão daquela mulher, olhar para todos e perguntar, e dizer, na verdade não foi nenhuma pergunta, né? E dizer, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Olha o que Jesus fez. Olha a ação educativa. Lança, diante de uma problemática, lança-se uma outra problemática para que você internamente responda. E aí tem uma coisa interessante nisso tudo, que vai levar a gente a entender essa autoeducação para a regeneração. É a ação de você ter a educação como algo que vem de dentro para fora. Por isso que o ensino dito tradicional, com a ideia de que o professor é aquele que transmite o conhecimento, enquanto o educando é aquele que só recebe as informações que o professor nos traz, não é mais tido como o modelo de ensino que faz com que o estudante, né, o educando, de fato compreenda, de fato aprenda. E sim o modelo do educando ser questionado a chegar a um entendimento comum. E isso ele faz com ele mesmo. Cada um daqueles homens, antes de segurar a pedra na mão e esconder, pensou, quantos pecados eu tenho? Na ação educativa de Jesus, ele também foi o mestre de aproveitar as situações cotidianas para fazer daquela situação cotidiana uma aula. Ao caso, por exemplo, da mulher do gasofilácio. A mulher chega e deposita uma única moeda. E Jesus aproveita aquela cena, observando, ele cutucava, né, os discípulos, vendo que todos estavam mais mornos. Quando ele observa a cena, ele faz com que todos os discípulos olhem para aquela cena, vejam naquela cena um modelo educativo, um modelo pedagógico. E é aí que ele age. Olha, a partir disso, vamos pensar. Então, esse modelo de pedagogo é um modelo de pedagogo que precisa estar em cada um de nós internamente nessa ação de autoeducar-se. Mas entendem, autoeducar-se com um modelo educativo perfeito, que é o de Jesus. E aí, Jesus, dentro dessa ótica de ser um grande pedagogo e exemplo para que a gente entenda como seguir adiante e como olhar para nós mesmos e vermos o que precisa ser mudado para estarmos num mundo, né, regenerador, traz o que o nosso irmão Pedro de Camargo, no livro O Mestre na Educação, assinado por Vinícius, né, vai nos dizer, né, usando um trocadilho com a frase do Kardec, de que fora da educação não há redenção. Entenda o campo semântico, né, das palavras redenção e regeneração. Chegar à redenção, né, não é uma salvação. A educação nesse sentido, né, no entendimento do Pedro de Camargo, não é o caminho para a salvação. Mas a ação de educar-se faz com que a gente compreenda
como se reorganizar rumo ao entendimento do que somos agora, do que seremos futuramente e do que fomos também, para construir esse nosso futuro, que é a nossa caminhada evolutiva. Essa é a redenção. Redenção é quando você compreende quem você é, reconhece-se falho, imperfeito e tenta, às duras penas muitas vezes, se modificar, como está lá no Evangelho, o reconhecimento do verdadeiro espírita. Né? E para além do verdadeiro espírita, reconhecimento do verdadeiro cristão. Né? E aí nós temos, me permitam ler o trecho do livro O Mestre na Educação, do nosso irmão Pedro de Camargo, em que ele diz, deixa eu pegar aqui. Fora da educação, dessa educação que se transmuda em cada indivíduo em autoeducação, não há redenção possível. Tudo o mais que se tem propalado neste terreno não passa de pura fantasia. Quando o homem nota e percebe em si mesmo, no seu interior, o influxo da força renovadora da evolução, começa a colaborar conscientemente com Deus na formação da sua própria individualidade. Vamos destacar nesse trecho do Mestre na Educação esse período, né, em que ele diz que tudo o mais que se tem propalado nesse terreno, né, não passa de pura fantasia, ou seja, muita coisa do que a gente vê, né, ao nosso redor não passa de uma fantasia terrena, porque a nossa essência é espiritual e nós precisamos ter contato com o que nos é gratificante espiritualmente. Jesus já nos aconselhou a procurar as coisas que vêm de Deus, né, dos céus, né? E aí vem o ensinamento de Pedro de Camargo, que ele, estudando a pedagogia de Jesus, estudando o método que Jesus utilizou para nos educar até hoje, para nos ensinar, né? Ele diz, quando o homem nota e percebe em si mesmo, no seu interior, o influxo da força renovadora da evolução. Como é que a gente percebe esse influxo dessa ação renovadora? Através do entendimento das máximas de Jesus, dos ensinos de Jesus. Vamos relembrar, quando Jesus nos diz, vós sois o sal da terra, a gente precisa internalizar isso, ou seja, tornar isso um influxo renovador para nós mesmos. E é a partir disso que a gente vai começar a nossa ação de regeneração interior. É aí que a gente começa essa renovação da nossa caminhada evolutiva, entendendo o nosso caminho nessa seara aí longa que é esta nossa atual encarnação, que é para nós a nossa melhor encarnação. Então a gente precisa aproveitá-la da melhor forma possível, né? E aí, dentro, né, da ideia de que nós somos, né, eternos estudantes na escola da vida, né, como diz a canção já tradicional do nosso movimento espírita, na escola da vida, né, todos nós somos estudantes, a gente precisa aprender essa cartilhinha, né, de Jesus. E tem sido muito árduo para cada um de nós pôr em prática os ensinamentos que estão na cartilha do bem de Jesus, né? Porque a ação de autoeducar-se não é tarefa fácil. Muitas vezes a gente começa enquanto estudantes, né? Vamos nos ver agora na sala de aula, a gente começa uma atividade para quando a gente não consegue responder aquela determinada continha, né? E a gente precisa entender
que este atropelo, né, essa operação difícil de ser resolvida, essa atividade difícil de ser resolvida, ela precisa ser resolvida. A gente precisa gerar mecanismos em nós mesmos para fazer com que essa atividade seja resolvida, ou seja, que a gente consiga resolvê-la. É uma analogia, né, muito simples, inclusive, para a gente entender o nosso posicionamento diante dessa escola da vida. Então, na nossa caminhada aqui na Terra, nós passamos por diversas provas, expiações, estamos num mundo de provas e expiações. É normal que soframos. É normal que a lágrima de dor ainda seja muito comum no nosso dia a dia, né? E aí nós relembramos esse ensinamento, né, da escola da vida, para que a gente compreenda, nós, estudantes dessa escola da vida, que todas essas provas são, na verdade, modos que a espiritualidade, que a providência divina encontra para que a gente caminhe rumo à nossa evolução pessoal de forma mais rápida. São aí essas atividades que tá lá no Evangelho também, né? Essas atividades, essas dores que surgem no meio do nosso caminho, não são dores de castigo. Deus não castiga, a gente sabe disso, né? Mas são, olha, está lá no Evangelho, né? A dor é um bálsamo que Deus envia aos seus eleitos. Difícil dizer isso para um estudante. Difícil dizer isso para a gente quando a gente está sofrendo. Difícil dizer isso para a gente quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo. Entender por que aquela pessoa está sofrendo, né? Usar a razão, né, acima das nossas emoções para a gente entender o que está acontecendo. Educar-se é usar a razão, né? Usar a razão não acima, né, das nossas emoções, corrigindo, mas usar a razão em detrimento, né, caminhando junto às nossas emoções para a gente entender melhor por que aquilo está acontecendo com a gente. E entender aquela prova, né, aquela atividade difícil, né, como um caminho para nós encontrarmos a nossa redenção pessoal. E aí Jesus, nos ensinando esse caminho de redenção pessoal, nos dá o direcionamento perfeito. Ele nos diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. E aí, com toda a licença poética, né, que a palavra perfeito terá para nós aqui na Terra, principalmente para nós aqui no planeta Terra, de perfeição absoluta impossível, né? Ninguém poderia ser tão perfeito quanto Deus, né? Mas chegarmos a uma perfeição, porque nós sabemos da fatalidade divina, né? Se existe fatalidade divina, a fatalidade é que todos nós um dia nos tornemos anjos, né? Como diz também a canção. Um dia todos nós seremos anjos, quando a gente passar de ano, né? Que é quando a gente entende a vida como uma grande escola, né? Se a gente passar de ano, se a gente se comportar direitinho, fazer as atividades direitinho, né? Fazer as atividades que valem ponto. Sabe, a analogia da gente pensar, existem na escola, né, as atividades mais difíceis, que essa a gente sempre pede ajuda para o colega, e existem aquelas que a gente consegue fazer sozinha, né? Então, nessa estrada inteira que é a nossa vida, a gente vai passar por diversas atividades, por diversos momentos difíceis. Cabe a gente encontrar um método para passar por elas. Como até hoje a gente lembra, né? Quando era aluna lá na escola, quando se tinha uma equação de segundo grau, a gente, vou usar a fórmula de Bhaskara, né, e tal, para fazer essa continha aqui. Então a gente acaba encontrando métodos para passar por elas. Jesus nos direcionou a encontrar um método nosso. Por isso ele é o mestre dessa perspectiva de futuro. Por isso que ele é o mestre, que traz uma proposta educacional para a humanidade. Porque Jesus estabelece um método pedagógico que serve para mim, serve para você, serve para qualquer pessoa, né? É um método pedagógico, uma pedagogia perfeita.
E aí, por que para uns funciona hoje, mas não funciona para o outro amanhã? Ou funciona para um hoje e para o outro não? Porque nós somos livres para decidir o caminho que nós vamos caminhar. Se a gente vai pela porta larga ou se a gente vai abrir a porta estreita. Não é? Relembrando a nossa lição do Evangelho. E aí, quando Jesus nos diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, enquanto educandos, enquanto estudantes, a gente já tem o exemplo. Opa, eu tenho que fazer... Sabe aquele siga o modelo que a gente aprende na escola? É exatamente o que Jesus nos disse. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu já tenho o modelo. E eu tenho o mestre que vai nos guiar, que vai guiar a gente nessa caminhada. E aí, relembrando uma passagem do Livro dos Espíritos, trazer para vocês aqui, que é a questão 600. Deixa eu achar aqui. A questão 627, porque a gente pode se perguntar diversas vezes, se Jesus é o nosso grande mestre, único mestre, né, pedagogo absoluto, né, no planeta Terra, do que se virá então o ensinamento da doutrina espírita? Né? Foi um questionamento que outro pedagogo se fez na época de produção do Livro dos Espíritos. Kardec, grande pedagogo da época, vai chegar a fazer essa pergunta aos espíritos. E é a questão 627. Kardec pergunta, né? Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Porque todo mundo que está aqui ouviu, né? A gente está conversando sobre tudo o que Jesus nos ensinou e nos ensina até agora. Aí a gente fica passando um filme na cabeça e pensando, poxa, já foi feito, mas Jesus ensinou tudo, né? E foi o que Kardec se perguntou. Se Jesus ensinou tudo, então os ensinamentos dos espíritos vão servir para quê, então? Olha a pergunta de Kardec, né? Pergunta dialógica, né? A ação educativa, a gente vai lembrar, né? A pedagogia se estabelece através do diálogo. E aí os espíritos respondem. As palavras de Jesus a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o mundo. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um, olha a importância disso que os espíritos nos dizem, e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estaremos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ou o capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Como é esclarecedora a palavra dos nossos irmãos trabalhadores do bem, quando eles dizem que os ensinamentos dos espíritos devem ser claros e inequívocos.
e que cada um deve utilizar da razão para compreendê-los. Utilizar a razão para compreender os ensinamentos dos Espíritos, que são ensinamentos à luz dos ensinamentos de Jesus, é autoeducação. É olhar para todos os textos que a gente vê comumente na doutrina espírita e olhar para eles, qual o caminho que eu devo seguir, né? O capítulo do Evangelho, Sede Perfeitos, é um apanhado para o bem caminhar. A gente compreende que se Jesus, né, nos traz, Jesus é, na verdade, o caminho, a verdade e a vida, o Espiritismo, a doutrina espírita, vai nos trazer os instrumentos necessários para que a gente compreenda e consiga chegar a esse caminho, verdade e vida de forma racional, né, e educativa. Aquele convite lá que a gente conversou antes da Joana de Ângeles. E aí, o trechinho do livro O Mestre na Educação, do Vinícius, vai nos resgatar um ensinamento de um dos espíritos que trabalhou incansavelmente enquanto encarnado nessa tarefa também de nos auxiliar nessa autoeducação, que é o nosso irmão Leon Denis, né? Leon Denis é um dos grandes exemplos de autodidatismo da nossa doutrina espírita, né? Leon Denis estudou praticamente a doutrina espírita durante muito tempo, né, em viagens, aproveitava cada momento das suas viagens para ensinar as pessoas a reconhecer os ensinamentos da doutrina espírita, né? E é claro que ele estaria presente com um trecho aqui no livro O Mestre na Educação, do nosso irmão Pedro de Camargo, né? E aí o Leon Denis vai nos trazer um arremate da importância da educação para a nossa caminhada evolutiva. E aí a gente pensa educação no sentido de autoeducação, tá? E aí o Leon Denis nos diz: como a educação da alma é objeto da vida, importa em resumir seus preceitos em palavras, aumentar tudo quanto for intelectual e elevado, lutar, combater, sofrer pelo bem dos homens e dos mundos, iniciar seus semelhantes nos esplendores do verdadeiro e do belo, amar a verdade e a justiça, praticar para com todos a caridade, a benevolência, tal o segredo da felicidade presente e futura, tal o dever, tal é a fé que Cristo legou à humanidade. Olha o que Leon Denis nos traz, né? E é bom ressaltar, né, hoje, 18 de abril, né, o nosso irmão Mário Penaforte acabou de colocar aqui no chat, né? Hoje, 18 de abril, é aniversário do primeiro livro, né, da nossa codificação, o Livro dos Espíritos, 164 anos iluminando as nossas consciências, e as consciências, porventura, as que virão ainda, já estarão direcionadas a esse caminho com esse livro de luz nas nossas vidas, né? E é importante também, Cláudia, a gente ressaltar a importância de estudarmos os livros da codificação espírita e livros que de fato nos resgatam o grande Mestre Jesus. Quando Leon Denis
encerra o pensamento do Espírito Vinícius, né, do Pedro de Camargo, em dizer que com a educação da alma é o objeto da vida. Isso quer dizer que a nossa caminhada evolutiva se baseia no nosso burilamento moral, porque nós somos espíritos imortais, né? Quando ele diz a educação é objeto da alma, né? Como a educação da alma é objeto de vida, então essa nossa encarnação sempre será, a próxima, sempre será objeto de vida a nossa educação, né? Não é simplesmente você olhar para o outro, você dizer, é isso que você precisa mudar, mas ter esta capacidade difícil de olhar para si mesmo e dizer o que eu preciso corrigir em mim, né? O que a gente precisa fazer com a gente mesmo. E é o objeto da nossa vida, né? Esta autoeducação, o burilamento moral, né? A reforma íntima que a nossa Joana de Ângeles nos traz, né? Tantos outros espíritos, inclusive utilizando nomenclaturas diferentes, nos vão fazer entender a importância de educar-se para um mundo novo, já que o próprio Jesus nos anuncia isso ao dizer que há muitas moradas na casa de meu Pai. E se há muitas moradas na casa de meu Pai, como Jesus mesmo disse, mas veja a perspectiva de futuro que Jesus nos direcionava, que Jesus direcionou aos espíritos da época, né? De dizer, eduque-se agora para merecer o reino dos céus, né? Isso é grandioso. É como você olhar para um aluno agora que de 10 atividades, né, ele não consegue entregar as 10. Você olha para ele e diz assim, olha, dessas 10, se você consegue fazer uma, você já botou uma pedrinha lá no caminho futuro. Mostrar o futuro vindouro. E Jesus mostrou, vamos eduquem-se para merecer, né, o reino de Deus, que não é nesse mundo. E quando a gente entende que há muitas moradas na casa do nosso Pai, há muitas moradas na casa do Pai Celestial, né? A gente entende, pela teoria da pluralidade das existências, né? Pela pluralidade dos mundos habitados, é que nós estamos neste mundo, neste planeta, porque nós precisamos estar aqui. Porque faz parte da nossa educação e da nossa autoeducação. E aí a gente volta para aquela nomenclatura diferente. A educação que está dentro de mim, a ação educativa de dentro para fora. A gente precisa estar aqui para fazer valer a construção dessa autoeducação. E aí nós vamos visualizar o nosso planeta Terra, um planeta de expiações e de provas. E haja prova, haja expiação. E a gente, no meio disso tudo, tentando entender, junto aos ensinamentos da doutrina espírita, o quanto que essa dor que nós porventura venhamos a sentir, e as dores que nós sentimos agora, são pedrinhas no caminho da nossa caminhada evolutiva. São atividades que a gente vai fazendo, né? O Mestre Jesus vai dando visto e a gente vai passando de ano aos poucos, né? É uma analogia muito simples, analogia de professora, me perdoe, mas é para a gente entender bem, né? Como devagarzinho, como é que a gente vai conseguindo chegar à ideia de que nós estamos regenerando, né? A gente se educa para ficar melhorzinho. E quando a gente fica melhorzinho, a gente vai, como diz o Vinícius, né, o Pedro Camargo, vai chegando à redenção, a gente vai se redimindo. A gente entende que errou, olha aí, é diferente de salvação, né? A gente entende que errou antes, encontra
o erro, encontra o modus operandi de como a gente errou lá e corrige. Não faz mais. Se a gente não faz mais, a gente já aceitou a ideia de que a gente está caminhando. E a gente vai se redimindo e se regenerando. Porque como o próprio Livro dos Espíritos nos diz, os mundos, os diversos mundos, as várias moradas que existem na casa do nosso Pai, são habitáveis por espíritos de teor vibratório compatível. Então, aquele planeta é compatível com cada um de nós. Então, a gente não pode reclamar que a Terra é um lugar infeliz para nós estarmos. Graças a Deus, nós estamos aqui, tendo a oportunidade de repetir de ano e aprendermos um pouquinho mais a cada dia. Nossa irmã Claudivan acabou de colocar, né? A Terra bendita, a Terra, né? Uma bendita escola, para nós sermos disciplinados mesmo. Né? A gente está passando, já está repetindo de ano, inclusive. Nós já repetimos de ano diversas vezes, né? E aí, aos poucos, a gente vai se educando. Eu lembro da minha irmã com o meu sobrinho de 1 aninho, que ela diz assim: Bento, você está aqui para se educar, né? O Vinícius menciona a importância dos pais no processo educativo, nos primeiros anos, né, de encarnação aqui no planeta. Né? Porque nós somos espíritos que já reprovamos umas vezes, a gente já está em recuperação. Né? E quem está em recuperação tem que correr atrás e tentar se redimir. Tentar se redimir é ir aos pouquinhos melhorando. Né? E aí a gente vai chegando quase ao nosso finalzinho de reunião pública, mas a gente precisa relembrar essa ação de entender a pedagogia de Jesus, importante para a nossa ação educativa, né? a nossa autoeducação, porque educação é libertadora. Então a gente pode dizer que o ato de educar-se é libertador. Quando a gente se reeduca, quando a gente se educa, a gente se liberta. Quando a gente conhece a verdade, olha aí, Jesus que não nos faz voltar, né? Que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, a gente só conhece a verdade quando a gente aprende, quando a gente estuda. A gente só estuda quando a gente entende que a educação é transformadora. E essa educação transformadora não é só a educação transformadora social, é a educação transformadora interna de nós mesmos, de dentro para fora. O mundo de expiação e prova não será um mundo regenerador se nós não assumirmos o papel de espíritos imperfeitos que somos, nos redimirmos e seguirmos regenerando. Então, não pensem em nós que o mundo regenerador vai chegar e a gente continua. Não, a gente precisa melhorar junto. Afinal de contas, um mundo regenerado é formado por espíritos em regeneração. Então, a gente entende, né, que a gente caminha para isso. A gente vai, aos pouquinhos, se regenerando. E Jesus nos deixa a grande mensagem de que o seu grande exemplo, veja, o grande Mestre Jesus, a verdade e a vida, o caminho é a libertação, é a verdade. Né? E aí a gente entende que a educação é libertadora. Entende que o educar-se nos liberta. E quão bonito é aprender. Né? Quando a gente aprende, a gente se sente livre. O conhecimento é libertador. A educação é libertadora. E somente entendendo que nós só vamos ser livres quando nos educarmos, é entender que a gente está se educando para se regenerar. E quando a gente se regenerar, a gente vai estar vivendo num mundo de regeneração. Né? Não só eu, Danusa, né, Mário, nossa irmã Claudeci, quando toda a humanidade compreender a importância do ato educativo enquanto liberdade, aí sim a gente vai estar caminhando rumo à nossa redenção moral, rumo à nossa regeneração moral.
para habitar, enfim, este planeta de teor vibratório diverso a um mundo de expiação e prova, que seria um mundo regenerado, né? Então, vamos juntos, né, a esse mundo de regeneração, entendendo o nosso grau de responsabilidade diante desse cenário em que estamos vivendo, né? Então, que Jesus, o nosso grande exemplo, mestre, seja o nosso eterno mestre, né? Que nós possamos dar glória ao Pai Celeste, pela oportunidade de estarmos aqui de novo, repetindo de ano, fazendo atividade de novo, pedindo ponto à professora, né? Implorando para não ir para a prova final, né? Mas aqui, lutando, né? Como o próprio Leon Denis nos diz, lutando, perseverando no bem sempre, né? E que chegando agora ao nosso finalzinho, né? Agradecer a presença de todos que estiveram aqui, aos irmãos da Associação Espírita O Caminho de Jesus, esse nome tão bonito, né? A gente falou tanto de Jesus hoje, e é isso que a gente já iniciou então a definir o caminho que Jesus nos dá, né? Essa pedagogia de amor que Jesus nos traz e nos deixa de ensinamento até hoje, que é um ensinamento eterno. Então eu deixo um abraço fraterno da nossa casa irmã, né, aqui em Itapissuma, o Centro Espírita Casa de Ismael. Esperamos nos encontrar o caminho da luz. E eu dizendo o caminho de Jesus. Verdade. Quando a gente entender a luz que também é Jesus, acho que vai, né, Betânia? É verdade. Me perdoem, mas é o caminho da luz. E aí entendermos, né, esse caminho de luz que é Jesus, né? Então, muito obrigada pela paciência, pelo apoio, pelas vibrações positivas, pelos fluidos benéficos que emanaram de nós e nos envolveram na noite de hoje, que possa chegar a cada um dos nossos irmãos felizes, menos felizes, né? E que cada um possa sair, né, da nossa reunião pública de hoje devidamente abraçados, né? De forma vibracional. E aí, refestelados já desse amor, dessa paz, que nós possamos fechar os nossos olhos, novamente pensar em Jesus e encerrar a noite de hoje com a prece, que é uma das primeiras lições que o Mestre nos deixa, o Pai Nosso. Então, pensemos em Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todo e qualquer mal, posto que Tu és o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. E assim, Mestre e Irmão Jesus, envolvidos neste amor, nesta paz, que possamos dar por encerradas as atividades da noite de hoje e que possamos permanecer nos nossos lares, emanando fluidos salutares para os nossos irmãos, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para o nosso país. Que permaneçamos em paz, na paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Um abraço fraterno a todos. Um beijo, como aqui a gente costuma dizer, né? Todo mundo já sabe, um cheiro. Com que a paz de Jesus esteja a nos envolver hoje e sempre. E até muito breve. Que assim seja.